todos. Estamos aqui nessa aula aberta com o professor que nos deu a alegria de participar, o professor Fernando Graeff, que é autor também do tomo 2, vai ser professor também na próxima turma, como professor convidado. E estamos aqui, eu, Simone e Daniel, para tratar desse tema tão atual, tão importante, que é empresa e família, nesse viés do planejamento sucessório. O Fernando... Simone, você está aí com o currículo dele? Eu tenho ele aqui. Aí, porque Fernando aqui... Fernando Graeff, doutor e mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família pela PUC do Rio Grande do Sul, advogado e professor atuante nas áreas de Direito de Família, Sucessões e de Direito Empresarial há mais de 15 anos. Ele é autor também do tomo 2, no artigo, junto com a professora Simone, que é Contornos Jurídicos da Holding Familiar como Instrumento de Planejamento Sucessório. Fernando, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por estar participando aqui da nossa aula aberta. A palavra. Obrigado, Daniele. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí, professores Daniel, Ana Carolina, Simone, Daniele. É uma honra estar aqui. Agradecer a presença de todos também. Eu estava falando aqui para a professora Daniela, professora do tempo aqui, né? A gente está com um dia bem chuvoso aqui, frio, com sensação, acho que de 10 graus, está bom para estudar aqui, tá? E, então, complementando minha apresentação aí, eu tenho essa veia, assim, de família e de empresa, especialmente também pelo escritório que eu atuo aqui. É um escritório que nasceu empresarial e eu acabei me especializando dentro do escritório na área de família e sucessões. Então, é muito recorrente aqui no escritório a gente trabalhar com questões familiares e societárias interligadas, tá? Então, a ideia aqui hoje é fazer uma apresentação bem dinâmica e prática, tá? Vou trazer muitos pontos práticos. A ideia é a gente ir conversando também, não ficar algo muito expositivo. E eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu ver. Eu dividi a apresentação em 3 grandes tópicos. Está todo mundo vendo? Tá. Em 3 grandes tópicos, tá? A importância do planejamento sucessório para as famílias empresárias, é um viés. O outro viés é ferramentas de planejamento sucessório para as famílias empresárias, e o outro é a empresa como ferramenta de planejamento sucessório. Então, primeiro a gente vai ver quem tem empresa já, tá? Qual é a importância de ter um planejamento sucessório para quem tem empresa. E o segundo é a empresa como uma ferramenta de planejamento. A gente vai falar mais especificamente da holding. E tem um quarto ponto que não está aqui, mas que eu vou trazer no final, vou guardar uns minutinhos para isso, que são alguns casos práticos, tá? Eu atendi 3 casos nos últimos 10 dias que resumem exatamente o que a gente vai falar hoje, tá? Os mesmos problemas, as mesmas preocupações. Então, passando já para o início da apresentação, é cada vez mais comum, então, a presença de participações societárias no rol de bens inventariados, tá? Isso cresce por várias razões. Só os dados estatísticos aqui. No Cadastro Central de Empresas de 2018, foi o último levantamento feito, tinha 5 milhões de empresas no Brasil. E isso aumentou certamente muito mais agora com a pandemia, né, que exigiu que as pessoas empreendessem, e também uma profusão de empresas como ferramenta de planejamento sucessório. Muita empresa está nascendo por causa dos planejamentos sucessórios, né? Então, vai ser cada vez mais comum a gente trabalhar em caso de sucessão, em caso de divórcio, com empresa, tá? Também teve uma grande mudança que eu queria destacar, uma grande mudança nos últimos tempos. As empresas mudaram, a gente saiu daquele modelo, então, da empresa que tinha o fundador, o patriarca, em que se confundia a pessoa física, a pessoa jurídica, os bens eram tudo misturado. E está havendo, assim, um processo de profissionalização cada vez maior, né? As empresas estão indo para esse caminho. Também teve umas mudanças na família, que a gente não precisa nem mudar aqui, mas para destacar a união estável, a filiação socioafetiva, tá? Eu tive um caso recente aqui do empresário,
ele estava com uma situação que ele poderia ter uma filha socioafetiva, tá? A gente tinha, inclusive, emprestado o nome já para ela. E aí, qual era a preocupação dele? Eu tenho medo de falecer e ter um litígio aqui por causa deste vínculo socioafetivo. Então, eu já quero regular isso agora, determinar para quem vai ficar a empresa, como é que vai ser dividido isso. Tá? A legislação também mudou, né? As regras de direito sucessório têm mudado com frequência, e a jurisprudência, a gente nem precisa falar. Sucessão do companheiro, agora a incidência do ITBI, né, nas holdings. Então, assim, cada vez vem uma decisão nova que muda o andar das coisas, tá? E tudo isso faz com que eu tenha dificuldades, tá? Incertezas e dificuldades quando ocorre o falecimento de alguém que tem empresa, tá? Então, a primeira coisa que eu queria abordar aqui é o que acontece se um empresário vem a falecer e ele não tem nenhum planejamento sucessório. Quais são as dificuldades que a gente vai enfrentar nisso, tá? Então, a primeira dificuldade que eu destacaria é a sucessão do negócio, né? É difícil a gente encontrar um sucessor contínuo para o negócio, né? Então, às vezes tem uma guerra entre os sucessores para quem vai ser o administrador, quem vai ser sócio, e não é uma questão só jurídica aqui, né? Tem toda uma questão de aptidão mesmo para o negócio. A briga entre os familiares, né? Então, quem quer ocupar qual posição, e é importante entender nesse cenário que a gente tem duas figuras, a gente tem o sócio e o administrador, e normalmente os sucessores confundem isso, e todo mundo acha que ser administrador é garantia de que vai ser melhor a posição, e às vezes, quem não tem aptidão para o negócio, às vezes é melhor ser um sócio que vai receber os lucros, né? Não vai precisar trabalhar na empresa, então tem espaço para todo mundo, tá? Isso é questão da sucessão do negócio. Outra coisa diferente é a sucessão da participação. Então, uma coisa é transferir o negócio, a outra é transferir as cotas e as ações, tá? E ao transferir as cotas e as ações, tem muitas dificuldades que surgem se eu não tenho planejamento. E detalhe, a gente vai ver que a maioria desses problemas, não todos, evidentemente, mas a maioria deles ou são solucionados com planejamento, ou eles são atenuados com um bom planejamento sucessório. Então, quais são as dificuldades que alguém enfrenta para partilhar as participações? A primeira dúvida que surge, eu vou partilhar cotas ou haveres? Fernando, deixa eu só te pedir para aumentar um pouquinho o zoom, que está bem pequenininho. Aí as pessoas que precisam de óculos, elas têm deficiência e não usam óculos. Tipo eu. Melhorou assim? Tá bem melhor. Obrigada. Tá. Então, não, que é isso. Então, assim, ó, a primeira questão que surge, uma dúvida que surge, é o que eu vou partilhar? Afinal, eu vou partilhar as cotas e as ações ou eu vou partilhar os haveres, tá? E essa questão, ela depende se os herdeiros, sucessores, podem ou não ingressar nas sociedades, tá? E aí a gente vai ter regras aqui, regras nas sociedades de pessoas, né? Que são aquelas sociedades que as pessoas são mais importantes que o capital, que normalmente são as limitadas e algumas sociedades de capital fechado, de cunho familiar. A regra qual é? Não ingressar na sociedade. A regra é não ingressar. Eu tenho 3 exceções. Se o contrato permitir o ingresso, se os sócios optarem pela dissolução total ou por acordo dos sócios com os herdeiros. Tá? A regra, então, é apurar os haveres. Já na sociedade de capital, a regra é que eu vou partilhar ações, a regra é o ingresso do herdeiro na sociedade. Então, o tipo de sociedade, e como é que eu regulo isso? Olha que importante, se o contrato social dispuser diferente. E aqui a gente entra com o primeiro, já adiantando aqui, o primeiro item do planejamento sucessório, que a gente tem que ficar muito atento, o contrato social e as alterações contratuais e os acordos de cotistas. Tá? É o primeiro item de um bom planejamento para quem tem empresa que tem que ser tratado. Tá? Tem alguns tipos de sociedade também que vão ser diferentes. Por exemplo, sociedade de advogados, né? Em que eu preciso de uma característica própria para ingressar na sociedade. Então, só um advogado vai poder entrar numa sociedade de advogados. Então, alguns casos específicos, nem o contrato social vai poder estabelecer isso. Tá? A segunda pergunta, para quem é partilhado? Né? E aí eu trago diversas questões aqui que geram dúvidas. Sucessão do cônjuge, do companheiro, que mudou agora com a decisão recente, a questão da filiação socioafetiva, que também mudou.
Então, os empresários, isso é uma realidade, a maioria não sabe quem herda as cotas, tá? E muitos não sabem nem se estão convivendo em união estável. Semana passada eu atendi um cliente, ele trouxe um outro problema, e na conversa com ele me disse, não, eu sou solteiro, né? Eu só tenho os herdeiros. E na conversa, ele foi contando a vida dele e estava com uma pessoa há 20 anos já. E para ele aquilo lá não é uma união estável, né? Então ele nem imaginava que aquilo ali poderia ter algum tipo de participação, companheiro, em caso de dissolução, em caso de falecimento, tá? Então, é outra questão, para quem é partilhado, também um bom planejamento sucessório resolve. O planejamento pode direcionar quem vai receber que tipo de ação, né? Uma ação com direito a voto, outra não, a gente vai ver isso mais adiante, tá? E o terceiro ponto que eu queria destacar é o procedimento. Tá? O procedimento é uma grande dificuldade. Por quê? Eu vou ter que inventariar as cotas, né? A gente tem que fugir daquela solução mágica, assim, eu vou fazer uma holding e não preciso fazer inventário. Não, eu vou ter que partilhar as cotas, salvo se eu fizer uma doação, etc. Né? Mas, a rigor, eu tenho que partilhar as cotas, e isso leva... se eu fizer um inventário, eu levo tempo, e o tempo gera conflito, né? Gera dúvida. Quem é que representa a sociedade durante o processo de inventário? Quem é que representa? Quem representa o espólio? É o inventariante? O inventariante pode ir numa assembleia e votar? O inventariante pode assinar uma alteração contratual sem autorização judicial, né? Então, o que o inventariante pode fazer? Quais são os direitos dos herdeiros? Então, o sócio faleceu, os herdeiros podem entrar na sociedade, entrar na sede da empresa, eles podem exigir os livros, eles podem ter acesso à contabilidade, né? Então, olha a dificuldade que surge quando a gente está falando em transmissão causa-mortes de participações societárias, tá? Outra questão, como é que fica a administração da sociedade se o sócio administrador falecer? Quem é que vai assinar os documentos? Eu tenho que regular isso muito bem no planejamento sucessório para que eu não tenha esse tipo de problema. Uma outra questão que gera muita discussão nos inventários, que envolve participações societárias, é a avaliação para fim de partilha, né? E aí tem dois tipos de avaliação. Eu tenho que fazer a avaliação das cotas e das ações para saber quanto vale aquela participação, né? E normalmente eu vou cair numa perícia. Tem uma questão, se eu partilho cotas ou ações, tá? Que esse primeiro item aqui, eu quero chamar a atenção agora para uma instrução normativa nova do DREI, né? Número 55, que até permite alteração contratual em alguns casos, né? Sem autorização judicial, em caso de falecimento, tá? Isso é uma instrução normativa muito recente, tá? E pretende... Qual teu número, Fernando? A instrução normativa é DREI número 55, tá? É muito interessante, tá? Ela estabelece algumas normas aí para as juntas comerciais, e uma das novidades aí é essa, tá? É permitir essa alteração contratual em determinadas situações sem autorização judicial, tá? E outra questão difícil, a partir de uma coisa, os herdeiros entrarem na sociedade, tá? Então, eles vão passar a ser sócios, vai ser feita uma alteração contratual, eles vão ingressar. Outra coisa, eles decidirem não ingressar na sociedade. E aí vem um grande problema. Por quê? Porque eu tenho que partilhar haveres. E como é que eu vou apurar os haveres? Tem várias discussões nesse sentido. Qual é o juízo competente? É o do inventário? É o juízo cível? E se tiver uma cláusula arbitral? É a arbitragem que vai resolver a questão dos haveres, né? Então, tudo isso também eu posso, de alguma forma, amenizar num bom planejamento sucessório. Quanto à forma dos haveres, a data da resolução, uma questão muito importante. Qual é a data? Qual é o marco para calcular os haveres dos herdeiros? E mais, qual é o critério para eu apurar? Qual é o critério? Eu vou acabar caindo, é um balanço especial, o intangível também tem que ser considerado, então vou acabar numa perícia. Tá? E a questão do pagamento dos haveres. Lembrando, tem aquela regra do CPC que fala que se o contrato não dispuser, olha a importância disso no planejamento sucessório. Se o contrato não prever nada, os haveres têm que ser pagos em 90 dias. Em 90 dias, tá? Essa é a regra do CPC. Isso pode levar a empresa à derrocada, né? Exatamente, né? Tem que ter uma liquidez extrema para fazer esse pagamento, né? Então, como é importante, num planejamento sucessório, a gente trabalhar
bem um contrato social, né, para que ele regule esse tipo de situação. Também tem a questão, uma grande discussão aí que está em voga, que é a questão da avaliação para fins de ITCMD, né? O professor Daniel aí é especialista, né? Mas então tem aquela discussão, como uma coisa é avaliação para fim de partilha, outra coisa é avaliação para fim de TCMD. E no Rio Grande do Sul aqui é muito interessante. Eu sei que tem a discussão em São Paulo também, projeto de lei que pretende mudar até a forma a base de cálculo, mas no Rio Grande do Sul foi muito interessante, porque o Rio Grande do Sul estabeleceu uma regra muito peculiar, né? Qual era o critério para saber a base de cálculo para fins de TCMD? Eu pegava o valor patrimonial das cotas e acrescia isso 50% do faturamento anual. Ou seja, era uma espécie de... Um pouquinho de purê e salada. Era uma espécie de fluxo de caixa descontado, tá? Então, o que eles faziam? Eles projetavam para frente qual seria o faturamento, pegava o faturamento de um ano e 50% acrescia na base de cálculo. E aí, o que começou a acontecer? Começou a ir para o judiciário, aqui no Rio Grande do Sul, essa discussão, e teve uma decisão de agosto de 2020 que foi ao extremo, que diz o seguinte: vamos parar tudo. Nós vamos avaliar a participação para fim de ITCMD pelo método de fluxo de caixa descontado. Tá? E aí todo mundo ficou perdido para como é que vai ser agora. E aí logo em seguida veio uma outra instrução normativa que estabeleceu um outro critério. Tá? Então é uma dificuldade aqui, né? Porque a legislação estabelece o valor venal, mas a discussão do que é o valor venal, né? Ela dá margem para vários tipos de interpretação e os estados têm uma certa autonomia aí para estabelecer esse critério. Tá? Então todos esses problemas aqui, tá? Tudo isso gera o quê? Gera muita incerteza, tá? Então, quando a gente pega o inventário, que tem participação societária, a gente tem que estar preparado para se deparar com todos esses problemas aqui, tá? Não só de ordem jurídica, mas da própria ordem como a gente falou no início lá, da sucessão do negócio em si. Isso gera o quê? Gera tempo para resolver as coisas, gera dificuldades operacionais, daqui a pouco a empresa vai ficar engessada se um sócio falecer, tá? Gera custo e gera litígio. Isso é uma fonte de litígio, né? A gente já sabe que um processo de inventário, ele já tem uma carga emocional muito grande. Aqui a gente está falando de duas relações, a relação sucessória e a relação empresarial. Então, isso aqui é uma fonte enorme de litígios. Então, o que a gente tem que fazer? Então, lembrando qual era esse título que a gente estava analisando aqui. Qual é a importância do planejamento sucessório para as famílias empresárias? A resposta está muito clara. É muito importante, é fundamental um planejamento sucessório para quem tem empresa. Tá? Então, agora vamos partir para o segundo tópico aqui, que é quais são as ferramentas, a gente não vai conseguir esgotar todas aqui, até porque, como a gente estava falando aí na live da última quinta, até fiz um comentário lá que as combinações são infinitas. Isso que é o bacana do planejamento sucessório, né? Eu tenho as ferramentas e eu tenho que saber usar essas ferramentas de acordo com cada caso. Cada caso vai ser um único, né? Então, eu tenho várias. Então, eu trouxe algumas questões aqui que no planejamento sucessório a gente tem que cuidar, tá? Então, no âmbito da sociedade, a primeira coisa que eu tenho que cuidar, como a gente estava falando, são os atos constitutivos. E a gente sabe como os atos constitutivos costumam ser feitos, né? Tem alguém com áudio aberto aí, né? A gente sabe, né? E os contadores, eles têm uma grande qualidade, né? Eles têm uma grande expertise, mas uma expertise que não deveria estar no âmbito dos contadores e que costuma estar é a elaboração do contrato social, dos atos constitutivos, né? Então, aqui que a gente acaba, assim, é muito frequente. Um contrato social de 2 páginas, né? Um modelo, né? Muitas vezes se pega de internet e as pessoas colocam a vida delas, né, patrimonial, dentro daquela sociedade que tem um contrato social que é totalmente ineficaz, insuficiente para o que ele deveria se destinar. Tá? Então, a primeira coisa, os atos constitutivos, contrato social no caso de limitada e estatuto no caso de SA. A gente tem que dar mais atenção para este item, tá, do que se dá.
O que eu posso estabelecer no ato constitutivo? Por exemplo, cláusula arbitral. Tem uma decisão do STJ muito interessante, tá? Eu posso passar depois o número para vocês, e já disse que vale a cláusula arbitral para resolver conflitos envolvendo apuração de haveres, tá? Então, qual era o litígio lá? A discussão era os sócios, era ingresso ou não na sociedade, tá? Mais especificamente. Os herdeiros poderiam ou não ingressar na sociedade. E a discussão veio, isso é uma questão de direito sucessório, ou vai ser regulado pelo direito sucessório, ou vai ser regulado pela cláusula arbitral, né? E se entendeu como era uma questão patrimonial, e os herdeiros ingressaram na sociedade, no momento que eles ingressam, eles aceitam as regras da sociedade, né? Então, deveria valer o que estava no contrato social. Tá? Essa é uma decisão muito importante do STJ. A forma de apuração de haveres, eu também posso estabelecer alguns critérios, né? Como ela vai ser, e isso dá muita discussão no judiciário. A forma de pagamento dos haveres, que a gente falou antes, né? Forma de pagamento. Eu tenho um caso aqui no escritório, tá? Um caso no escritório, um caso que a gente está trabalhando, em que o contrato social, o que ele estipulou? Só para dar um exemplo para vocês. O sustento da família, adivinha, da empresa, e só da empresa. Tá? Então, eram 2 irmãos. O que eles estipularam? Quando um de nós falecer, a empresa não, e a empresa era uma empresa que não tinha muito ativo líquido, eles estabeleceram o seguinte: no momento que um de nós falecer, a família vai receber os haveres da seguinte forma: ela não vai receber tudo de uma vez só, ela vai receber 5% do faturamento. E eles calcularam que 5% do faturamento era mais ou menos do prolabore que eles tiravam. Então, eles criaram uma forma de garantir o sustento da família e, ao mesmo tempo, não engessar a empresa, né? Não criar uma forma de que a empresa teria que pagar em 90 dias. A administração da sociedade em caso de falecimento, como é importante. Ontem, eu atendi um cliente com essa preocupação. Olha a pergunta que ele me fez. Eu sou o administrador da sociedade. Eu sou a sociedade. Né? Eu sou a sociedade. E ele disse o seguinte: e se eu vier a falecer, como é que vai ser? Quem é que vai pagar as contas da sociedade? Quem é que vai terminar, vai tomar as decisões para entregar os empreendimentos que eu estou fazendo? Né? Então, eu tenho que regular como vai ser a administração da sociedade nessas hipóteses. O quórum de deliberação também é muito importante num contrato social. Estipular restrição de circulação de ações. Eu posso vender as cotas para quem eu quiser ou não? Os herdeiros podem ingressar na sociedade ou não podem? Isso o contrato pode regular, a gente viu antes. Tá? Outra questão, os pactos parasociais são um outro grande instrumento que a gente pode usar para estabelecer, por exemplo, regras de controle, própria regra de direito de preferência, né? Os pactos têm uma vantagem em relação ao contrato, que é o sigilo, né? O contrato social vai estar na junta, qualquer pessoa vai poder ver. Os pactos eu posso manter, né? Algumas questões que eu não quero que se tornem públicas, né? Cláusulas de saída, o tag-along e o drag-along, né? O que é o tag-along? O tag-along é que eu tenho direito de sair junto com o controlador. O que é o drag-along? Eu posso arrastar os outros cotistas comigo se eu vender a participação. Tudo isso, numa empresa familiar, é muito importante. Regulamentos internos, protocolos familiares, órgãos de governança corporativa, né? Uma assembleia familiar, tudo isso é muito importante para que a sociedade ela possa sobreviver, né? E o patrimônio... Do que a gente está falando aqui? A gente está falando assim, por que eu vou planejar a sucessão para quem tem empresa? Eu quero garantir que o negócio ou ele vai continuar, ou que o patrimônio vai se sustentar para que os herdeiros possam receber. Então, esses atos de governança, esses regulamentos, esses protocolos familiares ajudam em muito a prevenir litígios. Bom, quanto à partilha das participações, o que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso usar todas aquelas ferramentas tradicionais de planejamento sucessório que estão muito bem enfrentadas no tomo 1, no tomo 2 aí da arquitetura do planejamento sucessório, mas só para a gente referir, nós vamos entrar em cada um aqui, porque não é o tema, mas eu posso... O testamento é uma ferramenta muito útil, né? Para quem tem empresa. Eu posso antecipar a participação, é muito comum antecipar a participação. Eu posso fazer uma doação, eu posso fazer a partilha em vida, né? Obedecendo sempre as limitações, aquelas da legítima, da reserva para sobrevivência, né? Eu tenho vários instrumentos que eu posso usar nessa antecipação. A reserva de usufruto,
Isso é muito importante numa sociedade. E mais, essa questão do usufruto, vale um parênteses aqui. Muitas pessoas têm usado a doação com reserva de usufruto, né? Isso em holds é muito comum. É muito importante, quando eu estipular isso, quais são os direitos que vão ser do usufrutuário e quais são os direitos que vão ser do proprietário. Por exemplo, quem vai votar? Quem vai receber, né, os lucros? Isso é muito importante que eu estipule ao fazer a instituição do usufruto, né? Cláusulas restritivas. São muito importantes também as cláusulas restritivas para quem tem sociedade e quer fazer um planejamento sucessório. Cláusula de reversão. Cláusula de reversão. É muito importante, eu vou trazer no final, eu falei que vou trazer alguns casos práticos, eu estou com um problema exatamente sobre isso agora. Uma pessoa que doa tudo para os filhos, não estipulou uma cláusula de reversão e está preocupada agora. E se eu vir a falecer? O que vai acontecer? Tá? Desculpa, se o filho vier a falecer. O que vai acontecer? Vantagens e desvantagens de uma partida em vida, né? Da antecipação. Porque o grande ponto é esse. Eu tenho uma empresa. Qual é o dilema que eu vou ficar? Eu vou já transferir essa participação, eu vou fazer um testamento e deixar para transferir depois, né? Então, quais são as vantagens de eu transferir antes? Algumas, né? Eu garanto o pagamento da alíquota vigente na época da doação, né? Então, eu me protejo de eventuais alterações legislativas. A gente sabe aí projetos de lei que tem em âmbito estadual, âmbito federal, para aumentar a alíquota. Então, dando a doação, eu garanto aquela alíquota. Permite eu exercer com maior plenitude e transparência à disposição do meu patrimônio. Eu vou chamar os herdeiros e vou falar, olha, eu quero isso, eu vou fazer essa doação desta forma, eu faço uma acumulação melhor. Viabiliza o titular, organize antecipadamente a sucessão e ainda da questão dos impostos, né? Em alguns estados, como é o Rio Grande do Sul aqui, ainda a transferência em vida é mais barata do que a sucessão causa morte, né? Ainda. Isso também pode mudar. Em alguns estados isso acontece, né? O Daniel sempre dá o exemplo daí, que exatamente, são poucos que, como aí, incentivam a doação em vida, né? Perfeito, perfeito. Então, hoje, se eu fizer uma doação, eu vou pagar aqui 4%, é o teto, e se eu deixar para transmitir em causa morte, vai ser 6% o teto. A diferença de 2% no patrimônio grande é muita diferença. E você estava falando exatamente, Fernando, ontem a gente teve uma aula para os alunos com o Marcelo Truzzi, ele falando exatamente da cláusula também de reversão, das cláusulas restritivas e como é importante estar atento a esses detalhes, né? Por isso que precisa de advogado para poder estar amarrado, né? É isso aí. Tá? Então, assim, porque quais são as desvantagens? Vamos falar das desvantagens agora, então, de fazer essa mudança, de antecipar. Uma das desvantagens, a gente vai falar disso no caso prático também depois, é a vida muda, a vida dinâmica. Então, eu antecipar tudo pode trazer vários problemas, né? As pessoas podem ter novos relacionamentos, as pessoas podem enfrentar adversidades financeiras, né? As pessoas podem falecer, né? Elas podem se divorciar. Então, essas coisas que acontecem na vida, às vezes, um planejamento sucessório em que eu antecipo tudo de uma vez só, né? Ele pode me causar sérios problemas depois, né? E outra questão no âmbito tributário é que eu antecipo o pagamento do tributo, né? Então, eu garanto a alíquota, pode ser mais barato, mas eu estou antecipando o valor que eu sabe, sei lá, quando eu ia ter que pagar. Então, a gente tem que analisar sempre caso a caso. E o último, então a gente está falando aqui para lembrar, ferramentas de planejamento sucessório para famílias empresárias, e a gente entra na holding. E, Fernando, é só fazer uma observação, e também não precisa ser uma coisa ou outra, né? Pode estar se mesclando, faz uma parte de doação em vida, o restante testamento, e conforme... Só queria fazer observação antes de você entrar aí na holding, né? Mas... Não, perfeito. Não, é isso aí mesmo, Daniel. Por isso que a gente sempre bate muito na tecla, né? De que parece um chavão, assim, não tem fórmula pronta, mas não tem mesmo, né? Em algum caso, eu vou antecipar uma parte e deixar a outra para depois. Em um caso, é melhor antecipar tudo, outro é melhor não antecipar nada. Então, cada caso vai ser um caso. Então, o que eu queria destacar para vocês, espero ter conseguido aqui nos 2 primeiros tópicos, é destacar a importância de fazer planejamento
para quem tem empresa. Agora a gente vai falar de outro aspecto. É usar a empresa como ferramenta de planejamento. E aí a gente vai falar de holding. Tá? Então, o que é a holding, afinal de contas? Né? A holding é muito simples. É uma pessoa, eu vou constituir uma pessoa jurídica que ela vai ser a detentora do patrimônio ao invés da pessoa física. Eu só vou usar uma pessoa jurídica para ela ser a detentora desse patrimônio. Tá? Eu tenho vários tipos de holding. Tá? E aqui eu queria falar um pouco de cada uma delas. A holding patrimonial e a holding pura. A holding pura é que a gente vai usar no caso das famílias empresárias, a gente vai falar depois. Eu quero falar primeiro da holding patrimonial. Por que eu vou fazer uma holding patrimonial? Quais são os motivos que levam as pessoas a fazer? Primeiro, tem pessoas que fazem sem motivo nenhum, fazem por fazer, a gente está cansado de ver isso, né? Mas vamos tentar buscar por que as pessoas buscam fazer uma holding, tá? A primeira coisa disparada, se for fazer uma pesquisa, vai cair. Economicidade fiscal. As pessoas fazem holding normalmente, né, a maioria absoluta, para economizar imposto. E isto pode funcionar em alguns casos, mas em outros pode ser pior. A gente vai ver em seguida. Numa holding patrimonial, em regra, é melhor ter uma holding do que tributar na holding do que uma pessoa física. Né? Na pessoa física pode chegar a 27,5% o imposto sobre aluguel, etc. E na holding vai ser muito menor o imposto. Tá? Então, aqui pode ter alguma vantagem. Tem a discussão agora do ITBI. Né? ITBI. Então, as pessoas economizam o imposto, né? Elas querem economizar o imposto, mas daqui a pouco vai ter um problema de ITBI. A gente não tem como deixar de falar aqui da decisão recente do STF, tá? que ainda está um pouco em discussão, né? Ainda está um pouco em discussão, mas basicamente ela estipulou, ela deu abertura para duas coisas. A primeira, antes, a regra era, quando integralizavam um bem, transferiam um bem para uma sociedade, não tinha ITBI, salvo se ela tivesse preponderantemente atividade imobiliária. E agora, em princípio, isso caiu com a decisão do STF e não preciso ter esse requisito, no caso de integralização. Tá? Eu posso ser, a isenção também para quem tem atividade imobiliária. Tá? Inclusive, tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, bem recente sobre isso, que permitiu, já com base da decisão do STF, que uma holding tivesse isenção de TBI, mesmo ela tendo atividade imobiliária. Tá? E ela também deu a entender que essa imunidade de TBI está limitada. Ela não é para qualquer valor que eu atribuir. Ela está limitada ao valor pelo qual o imóvel consta das minhas declarações lá, ou da pessoa física ou da pessoa jurídica, ou da contabilidade, né? E que exceder isso, os fiscos municipais começaram a tributar o ITBI sobre essa diferença, por entender o quê? Então, vamos lá, eu tenho um imóvel que está declarado por 200 mil e eu transfiro por 1 milhão. Essa diferença aí teria uma transmissão onerosa e incidiria ITBI. Isso tem várias discussões, tem uma decisão recente aí de São Paulo também, sobre a questão do TBI agora, de abril, tá? Tem a questão do ganho de capital. Então, a primeira questão, não vale para entrar aqui, logicamente, todos os pontos, tá? Mas, assim, a primeira, eu quero mais principal, até porque a holding, nós vamos trabalhar lá no curso, né? Numa aula no curso, lá que a gente vai entrar no detalhe, né? O segundo motivo que as pessoas fazem uma holding patrimonial é a proteção. Por quê? Porque uma coisa é eu penhorar um imóvel e outra coisa é eu penhorar cotas que detêm o imóvel, né? Então, ele não necessariamente ingessa. Não estou falando em blindagem aqui, por favor, né? Blindagem patrimonial. Estou falando de uma camada de proteção que se estabelece, né? As cotas, igual, elas vão ser penhoráveis, mas elas evitam o engessamento da atividade da empresa. Então, eu posso, eventualmente, continuar vendendo imóveis, mesmo tendo as cotas penhoradas. Isso eu não poderia fazer, eventualmente, se eu tivesse as participações, os imóveis da pessoa física. Outra razão por qual as pessoas fazem uma holding patrimonial, para organização e para melhor deliberação, né? Então, vamos lá. Se eu tiver cinco condôminos no imóvel, eu preciso da anuência de todos para vender. Numa holding, eu posso estabelecer quórums diferentes para a venda de imóveis. Eu não preciso da anuência de todos. Então, eu tenho uma maleabilidade melhor numa holding imobiliária. E, por último, para facilitar a associação, né? Então, se eu pegar um exemplo prático aqui, se o imóvel está na pessoa física, eu venho a falecer, eu só vou poder vender com alvará judicial.
Se tá numa sociedade, eventualmente, eu vou poder até fazer uma transação imobiliária, né, se tiver isso regulado bem no contrato social. E torna possível que a transmissão do patrimônio seja mais rápida e eficaz. Ora, é mais rápido, é mais fácil eu inventariar 85 imóveis, né, ou inventariar uma participação societária, né? Então, nesse sentido, pode facilitar. E a holding pura, que é outro tipo, né? O que é a holding pura? A holding pura ela não tem, em regra, operação, né? Ela só vai ter participação em outra empresa. Essa participação ela pode ser uma mera participação ou ela pode ter o controle da sociedade. Na prática, a holding pura é mais usada para assegurar a questão do controle, tá? Do que uma mera participação. Até porque, olha que interessante, para fins tributários, se eu vou vender a participação, e muitos empresários fazem isso, eles criam uma holding, né, uma holding que vai deter a participação de outra, e eles pretendem vender essa sociedade operacional depois, ou uma parcela dela. É mais caro, normalmente, vender na pessoa jurídica do que na pessoa física a participação. Tá? Então, neste caso, pode ser pior eu fazer a holding, se eu pretendo vender a minha sociedade operacional. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do controle aqui. Imagine que são 4 irmãos que detêm 51% de uma sociedade operacional. Tá? Tem uma empresa que faz parafuso. É uma SA, uma companhia de capital fechado. São 4 irmãos que são sócios. E esses irmãos juntos, ele tem 51%. Os outros 49% são dos minoritários. Tá? Vamos supor que os minoritários se unem com um desses irmãos. Isso pode mudar o controle que era dos irmãos pode passar para o minoritário em conjunto com um desses irmãos. Se eu faço uma holding e essa holding passa a ser a detentora dos 51%, isso faz com que a holding tenha o direito de voto e exercer o controle. E as deliberações entre os irmãos vão ser dentro da holding. Então, isso impede, por exemplo, que um dos familiares se una com um terceiro ou com um possível comprador e acabe tomando o controle da sociedade. Então, isso tudo a gente pode trabalhar numa holding de participação. E tem a holding mista. O que é? A holding mista nada mais é do que uma sociedade, uma holding de participação que tem operação. Em regra, não é recomendável isso. Tá? Por quê? Porque uma sociedade operacional ela pode contaminar uma holding patrimonial. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine assim, eu tenho um vasto patrimônio hoje, tenho uma sociedade operacional que não tem dívidas. Eu constituo uma holding patrimonial e dou essa participação aos filhos. E sigo com a minha atividade operacional. E daqui 10 anos, a minha sociedade operacional tem dívidas. Esta doação que eu fiz quando eu não tinha dívida, ela vai estar protegida, a holding patrimonial. O patrimônio está protegido. Se eu não fizer isso e tiver a operação junto na mesma sociedade, se a operação começar a dar prejuízo, isso pode atingir o meu patrimônio. Então, olha como é importante eu montar, caso a caso, né, uma holding patrimonial e uma de participação separada. Bom, a implementação da holding, né, não vou entrar aqui, isso aqui é para a aula, né? Eu tenho que escolher o tipo societário, usar os constitutivos, ver como é que eu vou subscrever e integralizar o capital, eu tenho que estabelecer mecanismos de gestão, eu tenho que estabelecer como é que vai ser as regras sucessórias. São os erros mais comuns de quem faz holding. Implementa de forma errada, usa ela como uma ferramenta inapropriada, desvirtua a finalidade da holding, confusão patrimonial, é o que mais tem, confusão patrimonial. Então, eu faço uma holding e acabo confundindo o patrimônio pessoa física com a jurídica. E quais são as consequências disso? Diversas consequências, e talvez a principal delas é a desconsideração da personalidade jurídica, né? E isso acaba atingindo o patrimônio. E por que eu faço uma holding normalmente? Também para proteção, né? Embora ela não blinde, ela cria camadas de proteção. E, na verdade, a holding pode ser um tiro no pé, tanto em termos de tributos, como em termos de proteção. Bom, feito isto, e já me alongando aqui no tempo, eu queria trazer 3 situações práticas que vai resumir tudo isso que a gente falou. Tá? Olha só, são 3 clientes que me procuraram nos últimos 10 dias, e é fato mesmo. Tá?
olha só a situação. Um deles já tem a holding constituída, tá? E quando ele doou, então olha só o que ele fez. Ele constituiu a holding, doou tudo para a filha. Doou tudo para a filha, tá? Todo o patrimônio dele está lá. A filha casou e a filha teve um filho, tá? E o que o pai está preocupado agora? Este que doou. Ele fez duas perguntas. E se minha filha falecer? Volta para mim o patrimônio? E a importância do regime de bens dela também, né? Importante do regime de bens, né? Então, a primeira pergunta que ele fez, olha só a ideia que ele estava na cabeça. Se eu morrer, vai voltar para mim. Mas ele tem hoje uma esposa, quer dizer, ela tem um marido e tem um filho, né? Segunda coisa, e se minha filha se divorciar? O cônjuge tem alguma participação? Tá? E outra questão, conversando com ele, eu estava contando para vocês, conversando com ele, eu sou solteiro, daqui a pouco vem uma relação de 20 anos, que ele nem estava considerando nada disso daí, né? Tá tudo no nome do meu filho, da minha filha, então, olha a dificuldade que tem. Então, ele criou a holding e agora a holding pode se tornar um problema. Por quê? Ele agora está começando a passar por dificuldade financeira. Então, ele está na mão, embora ele tenha usufruto, né? Ele vai ter a renda. Se a filha vier a falecer, ele tem um problema na mão aqui. Tá? Então, como resolver? Ele nos procurou por quê? Como que eu conserto isso que eu fiz? Né? Como é que eu posso criar aqui ferramentas para eu... E outra, a gente está falando aqui agora, tem um incapaz também. Né? Então, tudo vai precisar de ordem judicial, né? Porque o neto agora é o herdeiro, né? É um dos herdeiros. Outra situação que eu queria dividir com vocês. Foi um empresário aqui que nos procurou, tá? E esse que eu estava falando antes. O negócio é ele, né? Tem 2 outros sócios, mas o negócio, ele é o cabeça do negócio, ele é o grande gestor, né? E aí veio um monte de preocupação na cabeça dele, né? Tem um familiar que está internado com Covid agora, e se fosse eu, né? O que vai acontecer? Quem vai gerir o negócio se eu morrer? Né? Como é que a minha família vai sobreviver sem renda? Porque a renda vem toda da empresa. Né? E como é que vai ser até se abrir o inventário? Né? E aí ele diz o seguinte, eu ouvi falar de holding. Eu ouvi falar que todo mundo está fazendo holding. Eu quero fazer uma holding. Né? E a gente foi ver o caso dele, e não é um caso para holding, o caso dele. Não é um caso para holding, por quê? Porque o patrimônio dele não justifica essa operação. Tá? O grande patrimônio dele é a sociedade hoje, está dentro todo o patrimônio está dentro da sociedade. Né? E essa sociedade ele pretende vender depois. Então, se ele criar uma holding e passar para dentro da pessoa jurídica, vai ser mais caro depois para ele vender. Então, a holding para ele não tem utilidade nenhuma. A gente sugeriu para ele outras ferramentas para suprir o que ele precisa aqui. Ele deu um exemplo, olha que interessante, né? Eu sou administrador, e se eu ficar internado com Covid durante 3 meses, o que vai acontecer? Ninguém tem procuração, né? Eu sou o único administrador, e a empresa tem que comprar material, tem que entregar empreendimento, quem é que vai fazer isso? Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? A gente tem que começar a pensar agora. E a outra situação que ele trouxe aí, que eu sei que o professor Daniel, a professora Simone, a professora Daniela, a professora Ana sempre comentam, que ele tem uma sociedade no exterior também. Olha que interessante, né? Tem uma sociedade no exterior e tem um patrimônio lá. E ele é casado pelo regime da separação total de bens, convencional. Tá? E o que ele fez? Essa participação dele no exterior, ele deixou destinada para os 3 filhos. E ele não passou pela cabeça dele que o cônjuge fosse herdeiro. É um bem particular, né? E aí ele disse, mas lá não, lá eu quero que fique só para os meus filhos, conforme foi feito uma offshore lá, os beneficiários lá são só os 3 filhos, né? Mas aí a dúvida é, vai valer a regra de lá ou vai valer a regra daqui? Né? Então, qual é a solução? Exatamente. Então, uma solução para não ter dúvida, faz um testamento e diz que o de lá vai ficar exatamente como está estipulado lá, por exemplo, né? Para deixar clara a situação. Então, tem várias formas de resolver. Né? E a última coisa, uma última família aqui empresária que nos procurou também, tá? Tem negócios, tá? Tem farmácias, tem diversos imóveis, né? E eles fizeram olha que interessante, eles fizeram uma holding
sem saber por que estavam fazendo, né? Eles fizeram uma holding, decidiram fazer a contadora, vamos fazer uma holding. Fizeram uma holding, jogaram um monte de imóvel lá para dentro, tá? E por que eles... E olha só, eles só vieram nos procurar por causa de uma questão. O resto eles achavam que estava tudo resolvido, por causa do ITBI. E aí o município quis cobrar o ITBI sobre a diferença entre o que eles estão, pelo valor que eles estão transferindo para a sociedade e o valor de mercado, que é a adesão da STF, né? E aí eles falaram, não, o resto está tudo resolvido. Não precisa nem fazer inventário aqui. O que a gente fez? Ao invés de doar as cotas para os filhos, com cláusula de reversão, todos os cuidados, com reserva de usufruto, fizeram um contrato de compra e venda. Né? Olha a ingenuidade, assim, um contrato de compra e venda que não teve circulação financeira. Então, simplesmente deram um contrato de compra e venda, né? E achando assim, que isso está resolvido. Né? Os filhos são casados, então, agora já tem um problema de comunicação, se foi compra e venda, né? Se foi compra e venda, foi título oneroso, né? Então, você faz uma coisa, eles fizeram algo totalmente inadequado, por quê? Porque não foi, em primeiro lugar, não era uma compra e venda, porque não teve transferência financeira, efetivamente foi uma doação, isso para não precisar pagar o ITCD, TCMD, né? E acabaram, isso acabou gerando aí um outro problema que pode ser muito maior. Tá? Então, desculpe aí ter falado tão rápido, mas a ideia foi trazer o máximo de informação possível. Eu fico à disposição aí para a gente conversar aí no tempo que a gente ainda tem. Muito obrigado. Fernando, super obrigada pela aula, pela capacidade de síntese e explanação de tantos problemas derivados de uma sucessão em uma empresa, né? Numa empresa familiar, e acho que você deixou isso bem claro. Teve uma pergunta, né? Mas eu não sei se alguém quer fazer antes, eu acho que foi a Lívia, não sei se ela também está aí ao vivo, que foi durante quando você estava falando sobre doação. Ela fez a seguinte pergunta: Fernando, obrigada, eu moro no Rio de Janeiro, mas quero doar quantia em dinheiro para um filho. Como se determina a competência do ITD? É pelo domicílio do doador ou pode pagar o imposto em outro estado? Lívia Leal, nossa aluna aí da turma 1, sempre nos prestigiando. Eu vou até pedir ajuda aí para o professor Daniel, tá? Porque será que aqui se aplicaria, professor Daniel, aquela situação lá, por exemplo, de poder fazer... A gente está falando de inventário, lógico, né? Mas de eu escolher onde eu vou fazer o inventário em relação ao ITCMD, né? Se for extrajudicial, será que aqui na doação, né, tem a regra do domicílio, né? Então, mas cada estado, aí que tá, cada estado tem uma regra diferente também para a tributação da doação. Interessante, o responsável pelo pagamento do tributo é o doador e outros o donatário. Né? Isso é bem interessante, os estados até mudam quem é a pessoa que tem que recolher. Né? Mas eu lhe pediria até sua ajuda aí, professor, para... Em relação à competência do estado, é o estado do domicílio do doador. Então, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República. Mas o professor Fernando falou uma questão muito interessante, que, de fato, os estados, dentro da sua competência tributária, eles variam quem será o responsável tributário e quem será o responsável sucessor, os terceiros, né? A responsabilidade de terceiro, né? Que aí, normalmente escolhe o principal, que pode ser o doador donatário, e o outro aí depende de cada estado. Mas é isso mesmo. Mas aproveitar para dizer, aproveitar para falar, excelente aula, tá? Excelente aula, espetacular. Muito obrigado. Te dar a concisão em 45 minutos, 48 minutos que foi a aula. Quantidade de tema que a gente passou aqui, parabéns, estou encantado. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, se no contrato social a cláusula expressa de resolução por morte e apuração de haveres tramita na vara empresarial, o juiz do inventário pode suspender o inventário? Aqui tem uma questão bem prática, tá? E eu tenho um caso exatamente com essa situação, tá? Porque tem uma discussão ainda, né? Isso não está pacificado ainda. Qual é o juízo competente, como eu estava falando antes, né? Há um entendimento de que é o juiz do inventário. Olha só, o juiz do inventário poderia ele mesmo proceder na apuração dos haveres, tá? Tem outro entendimento que teria que ser uma vara cível, né? Uma vara especializada em direito empresarial para fazer isso nas comarcas que tem uma vara empresarial. Tá?
Mas o que acontece na prática, tá? Respondendo a sua pergunta. Se for para uma vara empresarial, tá? Inevitavelmente, a gente vai esbarrar, muito provavelmente a gente vai esbarrar na suspensão do inventário. Por quê? Porque se eu tenho que apurar os haveres, eu nem sei quanto que eu tenho que partilhar ainda. Porque eu tenho que quantificar os meus haveres, né? Então, outra, eu posso até partilhar os direitos aos haveres, mas eu tenho que saber quanto são esses haveres, primeiro, para fins de recolhimento de tributo, né? E segundo, até para definir a partilha. De repente, um vai ficar com os haveres e outro vai ficar com o imóvel. Até que vários haveres, né? Então, é muito difícil o juiz conseguir terminar um inventário em que a apuração de haveres está sendo o tema de um outro... Eu vou enfrentar isso agora, estou enfrentando, tá? Aliás, estou cadastrando a DIT aqui, né? Que chama exatamente a situação. Tem um processo em que está se discutindo qual é o valor dos haveres e tem um inventário. E o que aconteceu? Foi feito um balanço especial, a empresa fez um balanço dizendo, os haveres são tanto, tá? Bom, se eu for discutir quanto vale os haveres, essa discussão vai 5, 6 anos, né? Como é que eu vou terminar a partilha se eu não souber, né? E outra, para fins de TCMD, para quem não está para quem está acostumado com os outros estados, o Rio Grande do Sul é um pouco diferente aqui, né? O Rio Grande do Sul, para a questão de recolhimento de TCMD, o sistema é um pouco diferente. Nos outros estados, me corrija se eu estiver errado, via de regra, eu declaro um valor e tem uma espécie de malha fina aí durante 5 anos que eu posso ser questionado pelo valor que eu declarei. Mas eu recolho o tributo pelo valor que eu informei. Né? Santa Catarina, assim, Rio de Janeiro até sai automático ali, né? Nos sistemas, eles pegam já o valor lá base. No Rio Grande do Sul é diferente. A Fazenda Estadual avalia antes tudo. Tá? Então, eu tenho que parar tudo. A Fazenda Estadual avalia cada bem antes de eu pagar o tributo. Eu só posso pagar o tributo depois da Fazenda Estadual avaliar. Tá? Então, isso tem vantagem e desvantagem. Né? Não deixa uma insegurança para depois, mas, por outro lado, eu perco muito mais tempo agora. Então, numa situação de cotas, né, surge até uma dúvida agora, né, que a gente está no nosso caso. O que vai prevalecer para fim de TCD? Vai prevalecer a base de cálculo D. Olha que interessante, tá? A regra, aquela que a gente estava falando do valor venal, qual é a base de cálculo para eu pagar? Né? É o valor das cotas, aí tem vários critérios. E se são haveres? Será que eu posso tributar com base no que eu vou receber efetivamente de haveres? Ou o Estado pode dizer o seguinte, você está recebendo esses haveres porque você quer, e porque a sociedade, mas vale muito mais. Tá? Será que a Fazenda Estadual está presa a esta perícia lá na dissolução de sociedade com a apuração de haveres? Né? Olha que interessante a discussão. E outra coisa, eu acho... Fala, Dani. Não, Simone, vai lá. Não, o que eu queria dizer, Marco, é que a alegação de fraude à legítima atrai o juízo do inventário para analisar alguma circunstância. Então, não se assustem se vocês verem ou observarem situações em que o juízo de inventário se miscui nas questões de direito empresarial. Isso é que deixa os advogados do direito empresarial muito bravos conosco, porque a questão da legítima é totalmente atraída pelo juízo do inventário, né? Então, às vezes, ele mesmo vai, sem saber, sem ter o mínimo conhecimento, sem respeitar e toca a ficha. Mas, só para complementar, o professor Fernando estava falando dessa história dos haveres, ano passado, respondi uma consulta feita por advogados de São Paulo. Quem tinha falecido era um advogado, acho que eu cheguei a comentar na turma, numa das aulas ao vivo da nossa turma aqui. E a Fazenda de São Paulo, mesmo apresentando, porque o advogado tem lá, ainda os honorários de incumbência ainda recebidos, né? Os filhos não eram advogados, não poderiam entrar na sociedade, então só tinham os direitos patrimoniais. E a Fazenda de São Paulo, muito embora tenha se colocado os créditos de honorários de incumbência em sentenças já transitadas em julgado, ainda tem os não transitados, que aí é completamente ilíquido, né? Ela não tributou os haveres, foram apresentados, ela não tributou os haveres e só foi no lucro patrimonial da sociedade. Ou seja, o direito patrimonial dos filhos, né,
foi calculado só no valor patrimonial da sociedade, que é micro, né? A Estadiocacia, o valor patrimonial é muito pequeno, porque não tem mobilizado. E aí, enfim, passou lá para a Fazenda, já está se passando aí já 1 ano, recebendo os precatórios, inclusive, e não há nenhuma autuação, porque ela foi mostrada e ela sim, preferiu tributar. É uma questão até bem interessante que se levantou agora. Perfeito. Eu queria chamar atenção também para uma questão bem prática, assim, tá? Que, assim, ó, eu tenho aqui, sei lá, 20, 30 inventários com participação societária. Nunca vi um contrato social igual a outro no que se refere ao ingresso dos herdeiros. É impressionante. Tem um que diz que os herdeiros é que vão escolher se vão entrar. O outro diz que quem vai escolher são os sócios remanescentes. Outro que vai ser feita uma assembleia para decidir. Outro, e tem um muito interessante, tá? Tem um que diz que a sociedade vai ser dissolvida com a morte. Ou seja, ninguém... Olha que interessante, né? O sócio, eu não quero confusão com essa sociedade, ela vai acabar. E detalhe, este cliente que eu fui ontem, ele queria a mesma coisa. Assim, eu não quero briga com o meu negócio. Eu morri, acabou. Vai dissolver e ninguém vai seguir com isso aqui. Cada um segue sua vida. Tá? E aí e olha que interessante. E o princípio da preservação da empresa e várias outras questões, social, né? Na empresa. Exatamente, né? Se ele quiser isso, que ele faça em vida, logo vende, encerra agora para depois. Mas eu tenho um contrato aqui que aconteceu isso já, tá? No inventário. A cláusula é exatamente essa. A sociedade vai se dissolver com o falecimento. Deu sorte que nenhum herdeiro queria continuar com a sociedade, tá? E tinha uma sócia remanescente que também não quis. Então, a sociedade foi dissolvida. Dizia assim, automaticamente ela se dá por dissolvida e já se nomeia o liquidante para liquidar a participação. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente regular essa questão, dá muito conflito a questão do ingresso dos herdeiros ou não. Tá? Então, isso é muito importante a gente regular bem aí no contrato. Fernando, se você tivesse que fazer uma lista de coisas que a gente tem que cuidar quando a gente tem mistura de empresa e de família, uma lista assim, coisas para cuidar. Você advogado, se liga, o que tu diria? São muitos, vamos ver se eu vou conseguir. Vamos começar por família, né? Regime de bens é fundamental, né? Eu tenho que analisar o regime de bens, né? Tem que analisar a questão sucessória, né? Então, eu tenho que estar atualizado nas questões, nas decisões, né? Sucessão do cônjuge, do companheiro, filiação, eu tenho que estar atualizado nisso, tá? Não dá para fazer sem isso. Em termos de empresa, eu preciso revisar o contrato social, eu preciso, se for preciso, fazer um acordo de cotistas. E o mais importante de tudo, talvez, a lista, o número 1 da lista, eu preciso entender o desejo da pessoa que está querendo fazer, dos interessados. Eu preciso ouvir o sócio, eu preciso ouvir os herdeiros e ouvir por que as pessoas estão querendo fazer aquela organização. Que esse eu acho que é o grande problema dos advogados, assim como um todo, que os erros começam aí. Eu começo a fazer uma coisa porque o cliente pediu e nem o cliente sabe por que ele pediu e se aquilo lá é bom para ele, né? Então, a primeira coisa é eu entender. Num planejamento sucessório, né? Assim, eu acho básico, assim, logicamente, todos vocês devem ter essa prática de fazer entrevistas com as pessoas, né? É entender, assim, por que você está fazendo isso? Vai ter esse ônus, vai ter esse bônus, né? Vale a pena seguir, né? Mas então, assim, eu cuidaria com o contrato social, com os acordos de cotistas, tá? Cuidaria com a questão do ingresso dos herdeiros ou não, isso é fundamental, da apuração dos haveres, da forma de pagar os haveres, tudo isso o advogado tem que estar atento, tá? E essa questão aí essa questão do regime de bens é muito interessante, né? Que o empresário, é impressionante como a gente está focado numa atividade, assim, a gente tem muito conhecimento dela e às vezes o conhecimento... Então, assim, o empresário dificilmente ele entende, assim, de união estável de regime de bens, tá? Porque ele está muito focado, ele é muito expert na atividade dele, mas essas outras questões, ele até tem um bloqueio, assim, né? Então, ele não sabe se o cônjuge é herdeiro ou não é, ele não sabe se tem uma união estável ou não tem, né? Ele vai tocando o negócio, vai prosperando, né?
Então, isso tudo a gente tem que cuidar, tá, Simone? Não sei se... Certamente tem outras tantas coisas aí, tá? Mas essa... É bem interessante a gente ter, assim, fazer isso, fazer uma lista, fazer um checklist, né? Do que eu tenho que... Ó, parei com o planejamento que tem em empresa. O que eu vou ter que observar? Então, quando a gente pede os documentos, né? Eu tenho lista de documentos. Eu tenho que pedir imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, tem que pedir o balanço, tem que pedir as demonstrações de resultado, tem que pedir as atas de distribuição de lucros, tem que pegar as assembleias, pactos parasociais, tudo isso eu tenho que me calcar de toda essa documentação, né, que é bem extensa, é uma lista aí de 10, 15 documentos que o cliente se assusta, mas sem ver isso tudo, matrículas dos imóveis, né? Outra coisa que a gente tem que pedir, documentos particulares, né? É muito comum a gente achar um contrato de empréstimo de gaveta, um contrato de compra e venda de imóvel que não foi feita escritura, né? Uma doação que foi feita por instrumento particular, né? A gente encontra de tudo. Então, isso a gente tem que pedir também, documentos não registrados, tá? Que sempre aparece alguma coisa. Tá? E uma coisa também assim que a gente tem que cuidar nessa questão de empresa, é muito comum essa questão de compra e venda de cotas entre ascendentes, descendentes. Isso era muito comum no passado. O que as pessoas faziam? Elas faziam para não ter que pagar o ITCMD, né? Elas faziam uma compra e venda de cotas, e aí se dizia que ia pagar em 30 anos, né? 30 anos. Aí a pessoa ia declarando, aí o que acontecia? Quando a pessoa falecia, tinha uma dívida, tinha um crédito, aí se compensava, não se pagava nada, né? Isso hoje em dia já não dá mais para fazer, porque os sistemas estão interligados cada vez mais. Aliás, aqui talvez tenha, né, esses auditores da Receita, né, eles começaram a fazer os cursos também, né? De repente alguém tem, eles vão aprendendo assim os macetes que as pessoas usavam, né? Então, hoje em dia, vai pegar uma fiscalização, vai ver assim, ó, uma compra e venda de cotas. Cadê a transferência do dinheiro? Não teve. Cadê o pagamento? Vai pagar daqui a 30 anos. Pô, que compra e venda é essa, né? Isso aqui não é uma compra e venda, isso aqui é uma doação. E aí você vai pagar o ITCMD com multa, com juros e tudo mais. Né? Então, a gente tem que fugir, assim, dessas soluções, assim, que no passado elas serviam numa outra realidade, né? Uma outra realidade até de comunicação e de informática, né? Hoje em dia elas não se sustentam mais. Né? As holdings, desculpe, Daniel, só para encerrar aqui, se você entrar no site aqui, professor Daniel, também do Cefaz do Rio Grande do Sul, tem uma chamada bem grande, assim, o fisco, né, faz força-tarefa para fiscalizar holdings. Então, estão olhando as holdings dos últimos 5 anos, o que foi feito. Então, tudo isso agora está muito difícil de fazer esse tipo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai recomendar para o cliente. Desculpe, professor Daniel. Não, era exatamente, eu acho que isso, muitas vezes o cliente está vindo já com planejamento feito e feito, às vezes, nesse perfil, né, ou de uma outra forma que tem que ser ajustado e dá, às vezes, muito mais trabalho. E chamando a atenção para esse ponto que você falou, né, quando você fala da importância de entender a vontade, né, desse autor aí, desse titular desse patrimônio, como também dos herdeiros. Tem um artigo meu com o Daniel, até eu acho que ele botou no chat aqui, que são armadilhas do planejamento sucessório, que trata muito dessa perspectiva da qualificação objetiva e subjetiva, né? Porque não é só ver essa questão aí que você... E logo já é regime de bens, questões sucessórias, companheiro, cônjuge, mas também desse intuito, dessa questão subjetiva, que realmente o que se quer, quais as vontades, por exemplo, esse exemplo também que você deu, que era para dissolver, os herdeiros nenhum queriam tocar o negócio e a outra sócia também, então, assim, acabou dando certo, né? Mas, assim, é muito importante essa observação, né? E é interessante que tem fases assim do empresário, fases da vida, né? Uma hora que você quer fazer o planejamento para proteger o patrimônio, né? E depois você quer pagar menos imposto, né? Vai mudando assim, quando você tem muito patrimônio, agora eu quero economizar imposto. Então começar a fazer coisas, criar coisas assim para então, não sei se tem mais algum questionamento aí. Eu só queria deixar uma mensagem assim também na holding, tá? Porque assim,
eu tenho muito medo do que vai acontecer com a hold, né? Tem essas fases, né? Teve alguma... aliás, já teve 2 ondas de hold no passado, né? Agora talvez seja a terceira onda de hold. E aí o que acontece, né? É muito ruim isso, porque ela vai passar de um modismo para algo pejorativo se a gente não conseguir aqui nós todos, né, chegar nesse meio termo, né? Que ela é um grande instrumento, a hold, é um grande instrumento, né? Ela só não pode ser usada assim como a gente vê assim muitos profissionais usando, né? Porque acaba manchando a imagem da hold, e aí vai ser ao contrário. Hoje pessoas te procuram assim, eu quero fazer uma hold, não sei para quê, mas eu quero fazer. Depois, se continuar no ritmo que está, o que vai acontecer? As pessoas assim, não, a holding é para fraudar, a holding é para fazer isso, holding... E então tem todo um trabalho nosso aqui dos advogados, todos estão aqui para estudar, estão aqui para se interessar, e são pessoas sérias, né? É um esforço nosso assim para a gente realmente usar esses instrumentos de planejamento sucessório da melhor maneira possível, né? Se a gente fizer isso aí, as pessoas vão cada vez usar mais o planejamento sucessório. Já estão usando, né, professor Daniel? Ainda mais aí com toda a publicidade aí que a obra que vocês organizaram aí, sem dúvida alguma, ajudou muito nesse sentido, tanto da seriedade como de tornar mais visível para as pessoas e para os advogados essas ferramentas. É um grande trabalho que foi feito. Função disso, né, Fernando, também, até a própria questão, como muitas pessoas entendem que planejamento sucessório é sinônimo de holding, como também imaginar essa questão que sempre o planejamento é fraudar. O planejamento também já tem essa carga pejorativa, e a holding é um instituto bom, que deve ser usado quando necessário e por os casos específicos, né? E não como está sendo vendida sem responsabilidade, como se fosse uma varinha. Vocês destacam isso muito no artigo de vocês, que não é varinha mágica para soluções, e quem não leu, não perca a oportunidade do artigo do professor Fernando com a professora Simone, que é toda uma estrutura, desde como pensar, por que pensar, vai conduzindo, pega vocês pela mão e vai até a construção, trazendo todas as reflexões necessárias. É imperdível esse artigo. Fico à disposição aí, se tem mais alguma pergunta. Aproveite, pessoal, aproveita. Para finalizar, então, assim... desculpa, professor Daniel, pode falar. Só para dizer que 3 anos, cerca de 3 anos, numa pós de direito civil, e aí eu entro sempre na parte de sucessão, em algumas, uns 4 anos para cá me chamam muito para sucessão, e aí fala um pouco sobre tributação, e aí tinha um auditor fiscal do Estado, aqui dando na aula. Comecei a falar, anotava. Aí no final ele veio falar, não, eu sou auditor fiscal do Estado, muito interessante, nós não havíamos ainda percebido esse problema. Enfim, mas é certo que hoje, aqui no Estado do Rio de Janeiro, e normalmente, Fernando, a parte de sucessão, auditoria ligada à parte de TCMD nos estados, não é a melhor, porque o Estado investe muito em ICMS, onde ele vai ter realmente uma eficiência da arrecadação, não é em TCMD, é muito pouco, mas agora estão investindo em sistemas, né, de cruzamento de dados muito mais fáceis, muito mais rápidos. E aí, enfim, de fato, esse contrato de gaveta, de compra e venda de cotas, não sei o que, isso não, hoje em dia realmente já não está mais difícil, né? Bem mais difícil. Um instrumento que era muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, era a conta conjunta, né? Então, o que as pessoas faziam? Elas faziam conta conjunta, e aí um dos correntistas falecia, o outro ia lá, sacava o dinheiro, transferia para uma conta particular, não pagava o ITCMD, né? E aí começou a ter aqui diversas notificações, né? Eles começaram a olhar o imposto de renda, as contas conjuntas, e aí tem aquele entendimento, né? Que enquanto a pessoa está viva, a conta conjunta é todo de um ou todo de outro, mas quando falece, se presume que seja metade de cada um. E sobre uma metade tem o imposto, né? Então começou a ter fiscalização, as pessoas começaram a
Então, são coisas que as pessoas começam a não fazer mais, mas a gente vai aprendendo assim, né? Porque tem uma questão, né, professor Daniel, que é muito importante, até tem o STF, assim, ele está indo para esse caminho, né, da licitude do planejamento tributário, né? Então, assim, ó, é lícito eu fazer um planejamento sucessório dentro da, né, eu usar a maior economicidade possível dentro das possibilidades legais que eu tenho, né? Lógico, não posso simular, não posso fazer... Mas agora, e você questionava isso no passado até, você só fez isso para economizar imposto. Mas tem, eu acho que isso tende a crescer, assim, uma autonomia das pessoas, elas usarem a regra do jogo. Claro, né? claro. E essa ideia do STF, meu ver, ela faz parte do nosso próprio sistema patrimonial de direito civil. A gente aqui condena a prodigalidade, a pessoa que gasta muito. A pessoa se economiza licitamente, mas tem que ser mais do que homenageada, né? Prestigiada, faz parte. É isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa, professora Simone, professora Daniele, professora Ana, professor Daniel, fico à disposição. Eu só quero te agradecer, Fernando. Não sei se é isso que a Dani ia falar. Não, só elogios aqui, todo mundo adorando a aula, que foi excelente. Eu aprendi muito, sempre aprendo com você, Fernando. É incrível a sua capacidade desde o Congresso, o tanto de informação que você nos passa e de uma forma tão organizada. Muito obrigada. Eu mandei Só de temos que novo no agradecer. chat ali, gente, o material do Fernando, que nem, como diz a professora Ana Carolina, tinha que ter senha só para baixar o material do professor Fernando, que é realmente muito completo. Eu te agradeço, Fernando, eu agradeço os colegas, o pessoal aí que se inscreveu, quem conseguiu entrar no finzinho, a professora Ana Paula, a professora Valesca, tem muita gente conhecida aqui. A gente agradece muito, pessoal. Nos vemos. Deixa eu dar só um aviso que eu falei ontem também na aula, mas né, às vezes nem todos os alunos da turma 1 e da turma 2 têm um desconto, um cupom para o congresso que nós vamos ter dia 22 e 23 de julho, tá certo? Então, qualquer coisa, o link da bio está lá, o link está na minha bio, tá certo? Eu queria agradecer também a todos vocês e acho que eu consegui superar o nervosismo aqui, porque a gente falar no meio de tanta fera aí, né? Os livros da professora Ana, então, né? Eu conheço a professora Ana há muito tempo, já antes de ver a fisionomia dela, já li os livros, e às vezes a gente está com essa pessoa que a gente estava estudando, assim, e o professor Daniel, a professora Daniela, a professora Simone, então dá um nervosismo de a gente falar no meio de tanta gente brilhante que a gente admira, mas eu espero que tenha conseguido passar aí alguma coisa. Tá? Obrigado mais uma vez pelo convite. Nada, nós que agradecemos. Nós que agradecemos, foi muito bom. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.